Graça e paz, amados. Aqui é o pastor Josué Gonçalves da igreja Família Debaixo da Graça. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração e eu gostaria que você fosse muito sensível à voz de Deus. Se desligue de todo ruído, de tudo aquilo que possa te impedir de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o teu coração. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 12, verso 13 e 14. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Esse capítulo 12 de Êxodo, tem 51 versículos e talvez seja o mais importante capítulo para o povo de Israel. A mesma noite da morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. Para uns, juízo, para outros, salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do chicote do carrasco, não apenas com as costas debaixo do chicote ou do açoite, mas também com os pés no barro e as mãos calejadas no trabalho. Afinal, eram 430 anos de amarga escravidão. Deus ouve o clamor do seu povo e envia o seu mensageiro Moisés com uma mensagem expressa a Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Faraó endureceu o coração e oprimiu ainda mais o povo. Deus enviou dos céus 10 pragas, exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Porém, o golpe final de Deus foi a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação daquele dilúvio de juízo era o sangue do Cordeiro. Não havia outro meio de livramento. A morte visitaria o palácio, as choupanas, pobres, ricos, velhos e crianças. O anjo do juízo passaria à meia-noite. Onde encontrasse o sangue, passaria por cima. Mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria inapelavelmente. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite do terror dos egípcios foi a noite da libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. Agora, qual é a mensagem da Páscoa? O que a Páscoa nos ensina? Primeiro, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Escute isso. A Páscoa marcou um novo começo para o povo de Deus. Um novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais solene e importante de todo o Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário, diz o texto. Este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos na direção da terra prometida. A Páscoa
Era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida livre. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã celestial. Aleluia! A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então, Israel não era uma nação, mas agora, livre, remido, esse povo torna-se o povo separado de Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. A segunda lição que aprendemos com a Páscoa é que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. O projeto de Deus na redenção da família. A família está no centro do propósito de Deus. Ouça isso. A família está no centro do propósito de Deus. A família precisa celebrar a Páscoa junta. Verso 3 do capítulo 12. A família toda precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro, verso 7. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro, verso 8. A família toda precisava celebrar este memorial nas suas gerações futuras, verso 14. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa, verso 26 e 27. A família toda obedeceu essa ordenança divina. Verso 28. A salvação da família exige a diligência dos pais. Vou repetir. A salvação da família exige a diligência dos pais. Poderiam os pais deixarem seus filhos primogênitos fora de casa naquela noite do juízo? Não. Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais, nos batentes das portas? Também não. Certamente, nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue. Glória a Deus. A salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Imagine se um pai dissesse: nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue. Não vamos matar o cordeiro, não vamos sujar nossas casas com sangue, não acreditamos nessas superstições. Se assim tivessem feito, enfrentariam o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou, quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado. Imagine se um pai dissesse: não queremos que o sangue seja passado na frente da nossa casa, vamos passá-lo lá atrás ou por dentro da casa, onde ninguém possa ver. Não quero que minha casa seja diferente das casas dos egípcios. Se assim eles tivessem feito, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, não podem ser salvos pelo Cordeiro. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação. Quando nos reunimos, Deus nos vê individualmente como parte do corpo, a igreja, mas somos membros uns dos outros. O que fez de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. Nosso vínculo, gente, é o sangue. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos com a Páscoa. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Versos 3 e 4 do capítulo 12 de Êxodo.
A pergunta de Isaac a Abraão: onde está o cordeiro para o holocausto? Introduziu um dos principais temas do Velho Testamento enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. Filipe disse para o eunuco que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. Atos 8:35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. João o vê no céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Jesus, o nosso cordeiro pascual. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sem defeito. Êxodo capítulo 12, verso 5. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não escouceou seus algozes, mas como ovelha muda foi para a cruz e intercedeu pelos transgressores. Ele não conheceu pecado, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Até o seu traidor disse que ele era inocente. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Não é a vida do Cordeiro que salva. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, diz a palavra em Hebreus 9:22. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus, mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Não é também o sangue do Cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do Cordeiro aplicado. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção e aqueles que ainda estão debaixo de seus pecados. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, suas obras, seus méritos,
seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue. O sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. O que os distinguia era o sangue. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Agora, já não há mais nenhuma condenação. O sangue é sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz é a substituição. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança de perdão, de purificação. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã celestial. Cristo é o nosso alimento. O conteúdo da refeição. A refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro assado no fogo. O nosso cordeiro sofreu na cruz. O nosso cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz. E as ervas amargas? As ervas amargas falam do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. Pão sem fermento? O pão sem fermento nos fala do símbolo da impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia e vida pecaminosa. A maneira de participar desta refeição significa: a Páscoa precisa ser comida com pressa. Era hora de sair do Egito, prontidão para marchar, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Como Eloís, diz a Bíblia, a pressa. Deus tem pressa que você saia do Egito. Faraó quis deter o povo. Sirvam a Deus no Egito mesmo, dizia ele. Fiquem perto, fiquem os jovens, fiquem os rebanhos. Moisés não negociou com Faraó. O Egito não é o lugar para o povo de Deus permanecer. Gente, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, aleluia, que está no trono, que reina, aquele que diante de quem todo joelho se dobrará. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro que tem 7 chifres, onipotente, que tem 7 olhos, ele é onisciente, o Cordeiro que voltará para julgar as nações. A quarta lição que aprendemos é que a Páscoa é um memorial a ser perpetuado, a fim que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Capítulo 12, versos 26 e 28 de Êxodo. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderia esquecer-se da amarga escravidão do Egito, bem como dos poderosos feitos libertários de Deus. A celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus para manter viva na memória do povo a história da redenção. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. Vou repetir. A morte de Cristo na cruz é a história do nosso êxodo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e alegrar-se nos seus poderosos feitos.
Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte da solene assembleia do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Comer sem discernir o corpo é comer para o próprio juízo, diz a Bíblia. A circuncisão era o selo da antiga aliança, como o batismo é o selo da nova aliança. Só aqueles que se arrependem, creem e são batizados são introduzidos nessa bendita Assembleia dos Redimidos. Tenha cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Vou repetir, tenha cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração, a nossa vida. O fermento é um símbolo do pecado oculto. Começa pequeno, age secretamente, mas espalha-se rapidamente. Ele cresce e incha e infiltra em toda a massa. Não podemos associar iniquidade com ajuntamento solene. Paulo diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 a 8. Quinta lição que aprendemos com a Páscoa. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. 17 vezes o Senhor é mencionado em Êxodo capítulo 12. Ele é o centro da história da redenção. Deus revelou o seu poder. À meia-noite, Deus visitou em juízo as casas dos egípcios. A Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. A morte não respeitou posição, nem poder, nem idade. A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascual. Você está debaixo do sangue? Você está debaixo do sangue de Jesus? Deus guardou a sua promessa. Deus havia falado tudo o que ia acontecer, mas Faraó endureceu seu coração e não creu. Aqueles que obedeceram foram salvos, os incrédulos pereceram. Assim será no dia do juízo. Aqueles que creem e correm para o abrigo do sangue do Cordeiro escaparão do furor da ira de Deus, mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro perecerão. Passará os céus e a terra, diz a Bíblia, mas a palavra de Deus não passará. Deus libertou o seu povo. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto estes estavam sepultando os seus mortos. 600 mil homens, 2 milhões de pessoas. O êxodo foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel, símbolo da nossa redenção. E eu concluo dizendo: a Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo do sangue do Cordeiro. Ninguém pode ficar de fora. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós, quem Ele é para nós. A Páscoa deve levar-nos à adoração. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa libertação por causa do sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa.